e neste vídeo uma breve história da escrita, das traduções da Bíblia e sobre a contribuição da prensa de Gutenberg para a proliferação da Reforma Protestante de Lutero. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Estamos chegando no dia 31 de outubro, aniversário de 505 anos da Reforma Protestante. Este vídeo terá dois objetivos, pelo menos: relembrar o evento da Reforma de Lutero e preparar o solo para os demais vídeos da nova série do canal, O Cristão e as Ideologias. Mas você pode estar se perguntando: o que é que a invenção da prensa de Gutenberg e a Reforma Protestante tem a ver com a nova série do canal, O Cristão e as Ideologias? É necessário voltarmos na história para entendermos corretamente a atual situação evangélica do Brasil. Nos próximos vídeos, você que ainda não entendeu como tudo isso está relacionado vai começar a compreender. Eu fiz assim, eu simplifiquei como pude as informações, a história, e para trazer de uma maneira didática para vocês. Então, para você que não está muito familiarizado com essas questões históricas, você vai compreender onde eu pretendo chegar. Mesmo simplificando, ainda assim eu não me vejo tão longe da visão de bons historiadores. Antes da gente falar sobre essa invenção que provocou uma verdadeira revolução no terreno da escrita e da leitura, a invenção da prensa, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Ao longo de sua trajetória no planeta, a humanidade encontrou formas diferentes de comunicação. As sociedades se expressaram por meio da oralidade, de símbolos e de desenhos até que a escrita surgiu. Uma escrita sistematizada aparece somente por volta de 3500 a.C., quando os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme na Mesopotâmia, segundo pesquisas. As primeiras civilizações usaram uma série de suportes para a escrita que são impensáveis no mundo de hoje: barro, cascas de árvore, rochas, couro de animais, ossos, tabuletas de argila, espécie de tábua de madeira coberta de argila. Óstraco, fragmento de cerâmica, na maioria das vezes quebrado. A escrita era feita com objetos pontiagudos. Papiro. O precursor do papel foi desenvolvido por volta de 2500 anos antes de Cristo pelos egípcios a partir da planta papiro. Pergaminho. Surgiu na Ásia, na cidade de Pérgamo, por volta do século II a.C. Era produzido com pele de animal, geralmente carneiro, bezerro e cabra. Durante milênios, a escrita restringia-se a modos de réplica muito limitados, cujo acesso era restrito a pequenos grupos de pessoas, geralmente escribas. A Bíblia, ela começou a ser escrita há milhares de anos na região que hoje conhecemos por Oriente Médio. As línguas, porém, mudaram com o passar do tempo. Por isso, a Bíblia não foi escrita
em uma língua apenas, mas em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. A Bíblia é traduzida desde pelo menos a época de Esdras e Neemias, pois naquela época era necessário fazer uma tradução oral ou falada para o aramaico, necessidade sentida ainda nos tempos de Jesus. No entanto, a mais antiga tradução da Bíblia em forma escrita é a Septuaginta, que foi feita ao longo dos últimos 200 ou 300 anos antes de Cristo. Depois, já na era cristã, surgiram novas traduções para línguas como o copta no Egito, o etíope, o siríaco no norte da terra de Israel e o latim, além de muitas outras. A Vulgata é a tradução mais importante ao latim. Foi feita pelo eminente biblicista Jerônimo no final do IV século e começo do V século, mais ou menos 400 anos depois de Cristo. Tudo indica que Jerônimo fez apenas uma revisão do texto latino do Novo Testamento. A Bíblia foi difundindo-se por todas as regiões do Mediterrâneo, alcançando até o norte da Europa. John Wycliffe nasceu por volta do ano de 1330 no interior da Inglaterra e ele tem o seu nome associado à primeira tradução da Bíblia para o inglês. Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão no período de 11 semanas, quando estava refugiado no castelo de Artemburgo. Essa tradução foi publicada em setembro de 1522. A Reina Valera é no mundo da fala espanhola o que Almeida é no mundo de fala portuguesa, a tradução mais apreciada pelos evangélicos. King James é a tradução da Bíblia que já completou 4 séculos e ainda é bastante usada no mundo de fala inglesa. Ela surgiu em 1611. Foi encomendada por um rei britânico, razão pela qual se chama de tradução do rei James. Não foi, a rigor, uma nova tradução, mas uma edição que combinou traduções anteriores, incluindo as de Wycliffe e William Tyndale. Com base nas informações que eu passei para vocês até agora, vamos localizar a invenção da prensa e a reforma protestante no tempo e no espaço, ou seja, quando e onde ocorreram estes eventos. Para isso, eu vou utilizar a divisão tradicional, a divisão clássica da história, que você deve lembrar de ter estudado no tempo de escola. A periodização atual que temos, ela se estruturou a partir do século XIX e dividiu a história em 5 períodos: pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A invenção da prensa ocorreu entre a Idade Média e a Idade Moderna. A Idade Moderna é um período histórico que começou com a queda do Império Bizantino, no ano de 1453, derrubado pelos turcos otomanos, e terminou com a Revolução Francesa em 1789. São acontecimentos marcantes neste período da Idade Moderna: a Revolução Francesa, o Iluminismo, as grandes navegações, a Reforma Protestante e o absolutismo.
Uma das invenções que provocou uma verdadeira revolução no terreno da escrita e da leitura foi a imprensa, isto é, a máquina de impressão tipográfica inventada pelo alemão Johann Gutenberg no século XV. Essa máquina de impressão, essa prensa, foi um dispositivo técnico capaz de reproduzir palavras, frases, textos ou mesmo livros inteiros por meio de caracteres ou tipos móveis. Então, esse dispositivo foi inventado por Gutenberg na década de 1430. Então, apenas com essa invenção, a propagação de livros passou a ficar mais intensa, como o caso da Bíblia, que foi o primeiro dos livros inteiros publicados pela técnica da imprensa. Isso dava, fundamentalmente, em razão da facilidade que havia na reprodução dos textos. Não era necessário copiar à mão, palavra por palavra, como se fazia, até então. E como funcionava? Fazia-se um molde com caracteres móveis e a partir dele imprimiam-se quantas cópias o estoque de tinta à base de óleo suportasse. O nome que passou a ser dado a esse conjunto de papéis impressos em caracteres móveis foi códice, do latim codex. O primeiro livro impresso foi a Bíblia em idioma vernáculo, em alemão. A Bíblia era lida em latim e a circulação não era tão grande, tal como passaria a ser a partir da invenção da imprensa. A Reforma Protestante foi iniciada em 31 de outubro de 1517 na Alemanha, com a atitude corajosa do monge Martim Lutero, que publicou suas 95 teses. Ele protestou em frente à igreja do castelo de Wittenberg contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana. Resumidamente, as proposições teológicas que serviram como pilares da reforma protestante são os chamados 5 solas, frases latinas que surgiram para enfatizar a diferença entre a teologia reformada protestante e a teologia católica romana. Sola vem do latim e significa somente ou apenas na língua portuguesa. E os 5 solas são: sola fide, somente a fé; sola escritura, somente a escritura; solus Christus, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; soli Deo glória, somente a Deus a glória. E esses são os pilares da Reforma Protestante. No século XV, de 1401 a 1500, houve grande discussão na igreja quando as pessoas começaram a questionar se os líderes da igreja estavam sendo fiéis no ensino da Bíblia. A Reforma Protestante promoveu a difusão da instrução, a fim de que cada um pudesse ler e interpretar pessoalmente a Bíblia sem a mediação do clero. Então, os protestantes queriam que as próprias pessoas lessem a Bíblia. Com isso, começaram a surgir traduções da Bíblia para os principais idiomas da Europa. O gênio do protestantismo favorece a instrução popular, eleva o laicismo, emancipa o juízo privado e estimula o sentimento da responsabilidade pessoal na religião. O leigo não obedece implicitamente ao sacerdote como medianeiro dos céus. O princípio do livre exame leva-o a examinar por si mesmo o livro divino. Vicente Temudo Lessa, 2017, Lutero, Sua Vida e Obra. Bem, pessoal, eu trouxe para vocês
a evolução dos meios de escrita, seu avanço, as traduções e impressões da Bíblia, além de informações sobre a Reforma Protestante e sua difusão. Toda esta avalanche na comunicação levará mais tarde a um período conhecido na história como Iluminismo, um movimento intelectual do século XVIII, que é uma centralidade da ciência e da racionalidade crítica no questionamento filosófico, e ele recusa a todas as formas de dogmatismo, ou seja, defendia que o progresso deveria ser fundamentado sobretudo pela razão humana e não pela fé religiosa. Não perca os próximos vídeos, onde falaremos do método histórico crítico, da teologia liberal, teologia da libertação, bem como a hermenêutica feminista. E no vídeo de hoje, o reflexo do movimento iluminista na religião, o terceiro episódio da série O Cristão e as Ideologias. Este vídeo, então, é o terceiro episódio da série O Cristão e as Ideologias. Esta série tem como principal objetivo mostrar a incompatibilidade de ser cristão e revolucionário comunista ao mesmo tempo. No último vídeo, falamos como a invenção da prensa influenciou na propagação da Reforma Protestante. Neste episódio, você perceberá o reflexo da filosofia grega no Iluminismo e nos períodos históricos posteriores. Então, eu preparei este vídeo com uma metodologia bem simples e didática para que você possa compreender o caminho traçado pelas ideologias terrenas até os dias atuais. Para uma melhor compreensão, eu organizei o vídeo da seguinte maneira: os filósofos gregos, a filosofia de Platão, a filosofia na Idade Média, passagens bíblicas sobre os gregos, o Renascimento, o Iluminismo e o reflexo do Iluminismo na religião. Antes de falarmos sobre o que foi o Iluminismo, onde e quando ocorreu, vamos voltar na antiguidade para a gente entender melhor o assunto. Tendemos a pensar que as pessoas do tempo presente são mais inteligentes que as de antigamente por ter acesso a mais recursos que as do passado. Porém, estudando a história antiga, notamos que grande parte das ideias que hoje prevalecem na academia são derivadas lá da antiguidade. No que diz respeito ao pensamento racional diante das coisas, não é certo dizer que isso teve início no Renascimento ou no Iluminismo, pois é possível encontrar isso nos escritos dos primeiros filósofos gregos. Inicialmente, a filosofia nasceu há mais de 2000 anos antes do período cristão, através dos egípcios. Ela atingiu, porém, uma proporção maior através dos filósofos gregos, pois eles colocaram os seus questionamentos e reflexões explícitos em escritas. Então, antes desse período, já havia sim filosofia, porém, era de forma oral. Então, desse modo, se desenvolveu o processo de questionar a existência humana, a ética e moral, entre outros aspectos. Ao longo da história, existiram diversos filósofos gregos, onde cada um contribuiu com a sua sabedoria e ensinamentos. No entanto, alguns se destacaram mais que outros por apresentarem grandes descobertas. Por exemplo, Tales de Mileto, Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles e Epicuro. Dentre as dezenas de filósofos gregos, eu vou fazer alguns apontamentos sobre Platão, onde suas ideias refletem até hoje em diversas esferas da sociedade, principalmente na religião.
Ele refletia a respeito da ética e da moral e foi o desenvolvedor do mito da caverna, uma das maiores alegorias da história filosófica já criada. Ele fundou a primeira universidade do mundo, chamada de Academia Platônica, e foi a partir do pensamento de Platão que os ideais comunistas floresceram no período da Antiguidade Clássica. É isso mesmo, os ideais comunistas floresceram no período da Antiguidade Clássica. Em um dos seus livros mais importantes, intitulado A República, Platão concebe um modelo ideal de sociedade a partir da supressão da propriedade privada e da família. É isso mesmo, você não entendeu errado. Supressão da propriedade privada e da família. De acordo com Platão, o fim da propriedade privada levaria ao fim do conflito entre o Estado, concebido como a manifestação do interesse público, e cada cidadão particular, concebidos como a manifestação dos interesses privados. Então, a abolição do núcleo familiar, por sua vez, teria como resultado uma maior devoção ao bem público. Então, dessa forma, os vínculos matrimoniais deixariam de existir. Veja bem, e o acasalamento entre homens e mulheres deveria ser temporário. Os filhos que nascessem deveriam, veja bem, pessoal, desconhecer os pais e ficar sob cuidados permanentes do Estado, que proveria sustento e educação. Alguma coisa semelhante nas ideias atuais? O que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. É possível, a gente encontrar nas Escrituras Sagradas diversas passagens bíblicas sobre a sabedoria humana, mais especificamente sobre a sabedoria grega. Eu vou destacar 2 versículos, um de advertência contra as filosofias mundanas e um outro sobre a busca incessante dos gregos sobre a sabedoria terrena. O primeiro, Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E um outro versículo que eu quero destacar aqui, ele se encontra em 1 de Coríntios 1:23. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam a sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Vale lembrar que o apóstolo Paulo, ele viveu num contexto em que a cultura helenística era muito presente, muito evidente. O período helênico foi o marco de uma nova revolução cultural da humanidade. Foi neste período que surgiu uma nova paideia, uma nova forma de pensar e conceber as coisas, novos ideais e problemas. Foi um momento de abertura para uma nova mentalidade da greco-romana para a cultura cristã. Até mesmo o povo hebreu sofreu com as influências da filosofia grega. O helenismo encontrava grande resistência por parte dos fariseus. Já os saduceus o acolhiam na sua cultura. O apóstolo Paulo, ele adquiriu um patrimônio cultural helênico e soube contorná-lo segundo sua fé no Cristo Messias. Então, o fato é que o cristianismo purificou ou cristianizou a filosofia grega. Paulo adotou muitas formas externas do helenismo
para se fazer entender pelos ouvintes. Por vezes, a influência é superficial, extrínsecas apenas. Eu julgo importante salientar uma questão referente ao período medieval, uma vez que notamos nos discursos do senso comum uma ideia equivocada quanto ao pensamento, as descobertas e até a filosofia do medievo. A visão que muitas vezes as pessoas têm deste vasto período histórico da Idade Média é sobremaneira negativa. Eles veem a Idade Média como Idade das Trevas, longa noite de 1000 anos, obscurantismo, pestes, perseguições religiosas e etc. Mas neste momento eu vou apresentar para vocês alguns exemplos que provam que esse período medieval não foi só trevas, como muitos estudiosos insistem em afirmar. Então vamos lá. Na Idade Média, houve um grande cuidado com a elaboração de um pensamento rigoroso e bem fundamentado. Foi um período em que pudemos ver a beleza e engenhosidade arquitetônica das grandes catedrais, um período em que foram compostas obras de grande significado filosófico, teológico e literário. Basta lembrar da Suma Teológica de Tomás de Aquino ou de A Divina Comédia de Dante, um período que assiste ao surgimento e consolidação das universidades com seus debates acadêmicos e vasta produção intelectual. E como não referir São Francisco de Assis, eleito pela revista norte-americana Times como o homem do milênio, dada sua vida despojada e inteiramente devotada aos mais desvalidos e excluídos do convívio social? Então, esses exemplos que eu dei aí provam que a Idade Média não foi só de Idade das Trevas, longa noite de 1000 anos. E uma outra observação ainda do período medieval foi que ocorreram ideias comunistas também neste período. É isso mesmo, comunismo no período medieval, ideias comunistas no período medieval. Entre os séculos XII e XV, apareceram alguns ideais comunistas baseados em pressupostos religiosos do cristianismo primitivo. Então, os cátaros e os valdenses, eles se constituíram em dissidência da Igreja Católica. Então, nas pregações de cátaros e de valdenses, desses cátaros e valdenses, os adeptos desses grupos, eles repudiavam, sabe o quê? A propriedade privada. Eles exaltavam a pobreza e a necessidade de uma vida comunitária, onde todos deveriam trabalhar e conviver igualitariamente. O abade Joaquim de Fiore, o franciscano Dolcino e o protestante Thomas Munzer também foram líderes de movimentos religiosos dissidentes que pregavam a fraternidade e a comunhão universal entre os homens. Esses líderes, eles incentivaram a supressão da propriedade privada, incluindo bens materiais em geral, e a convivência humana dentro de padrões de uma vida simples, ou seja, pobreza. Os líderes ortodoxos da Igreja Católica, eles consideraram todos esses movimentos comunistas cristãos como heréticos e uma séria ameaça para a instituição eclesiástica. Então, nos séculos seguintes, a perseguição e a repressão aos líderes desses movimentos os levaram ao declínio e à extinção. Sobre a filosofia medieval, que tantos consideram inexistentes, podemos dizer que essa filosofia medieval é marcada por uma íntima ligação com a religião, sobretudo a religião cristã,
embora encontramos aí também uma importante reflexão filosófica oriunda dos árabes e dos judeus. Vez por outra, aqui ou lá, disse que a Idade Média não teria produzido uma autêntica filosofia. Ignora-se por desconhecimento ou preconceito, né, que a Idade Média não é uma época menor na história da filosofia. Essa percepção negativa, né, bastante negativa sobre o medievo, encontrou forte respaldo no Iluminismo, que pretendia lançar luz da razão moderna sobre as trevas medievais. Então, à medida, porém, que a Idade Média ela começou a ser estudada de modo mais rigoroso e isento de preconceitos, esse processo, né, teve início com o Romantismo. Então, uma nova visão mais real do medievo, né, da Idade Média, foi se formando. Renascimento. O Renascimento foi um movimento de renovação intelectual que preparou o solo para o nascimento do Iluminismo. Então, este movimento foi o renascimento ocorrido na Europa dentro da transição do feudalismo para o capitalismo. Então, esse período marcante da história europeia foi caracterizado por grandes conquistas culturais ocorridas entre os séculos XIV e XVI, ou seja, entre os anos de 1301 até 1600. Para os renascentistas, a razão e a ciência eram as bases para a compreensão do mundo. E houve então mudança nas formas de sentir, pensar, agir em relação àqueles padrões de pensamento e comportamento vigentes na Idade Média. Então, o Renascimento ele representa um distanciamento do cristianismo e da lógica e uma aproximação ao humanismo. Os humanistas do Renascimento eles redescobriram obras clássicas latinas e gregas, ou seja, eles redescobriram obras da antiguidade. A filosofia humanista, ela enfatizava a dignidade da humanidade, ou seja, o intelectualismo passou a ser dedicado ao estudo do ser humano e não mais para a teologia e lógica. Os humanistas, eles davam importância aos assuntos temporais e pessoais, em vez de enxergar o mundo como um portal para a pós-vida cristã. Então, um novo senso crítico surgiu, que valoriza a contribuição dos antigos gregos, mas que também preparava o terreno para o nascimento da filosofia moderna, na era da razão, né, o iluminismo, que a gente vai falar daqui a pouco. Os humanistas influenciaram o renascimento europeu e abriram o caminho para o surgimento de um mundo laico e moderno. Vamos recordar o episódio 2 aqui da série, que eu tratei sobre a invenção da prensa de Gutenberg e como ela influenciou a propagação do protestantismo. Porém, ela também foi responsável pela propagação de leituras, de textos, de filosofias terrenas. Então, veja bem, unindo essa informação com todas as informações que eu acabei de trazer para você nesse vídeo, dos filósofos gregos, Renascimento, filosofia da Antiguidade com seus ilustres filósofos e o período medieval com suas descobertas e intelectualidade, estamos prontos para compreendermos o que foi o movimento iluminista. Então, o iluminismo ele originou-se no Renascimento cultural, científico e artístico, e também é chamado de ilustração. O iluminismo ele é entendido como o responsável
por promover uma série de mudanças em diversos sentidos. Áreas como a religião, a cultura, a economia, a política, a sociedade, entre outras áreas, sofreram influência dessas ideias. O iluminismo foi resultado de uma renovação intelectual que já estava em curso na Europa desde o século XVII. O iluminismo, então, foi um período após o Renascimento que levou a uma forte afluência de ideias que procuravam melhorar a condição da humanidade. Então, o iluminismo está associado ao método científico, industrialização, racionalidade, astronomia e cálculo. Esse período iluminista ficou marcado por uma série de pensadores que deixaram grandes contribuições negativas, positivas para a humanidade. Então, vou mostrar para vocês agora alguns dos iluministas de destaque. Voltaire foi um defensor das liberdades individuais e da tolerância. Foi uma das principais inspirações da Revolução Francesa. Denis Diderot, ele foi um filósofo, escritor e tradutor francês, um dos grandes pensadores do iluminismo francês e principal idealizador da enciclopédia, um dos símbolos do iluminismo, que preparou ideologicamente a Revolução Francesa. David Hume foi filósofo, historiador, ensaísta e diplomata escocês. Ele foi acusado de heresia pela Igreja Católica por ter ideias associadas ao ateísmo e ao ceticismo. Immanuel Kant. Ele escreveu algumas das principais obras filosóficas da modernidade. Ele fundou uma nova teoria do conhecimento chamada idealismo transcendental, e a sua filosofia, como um todo, fundou o criticismo, uma corrente crítica do saber filosófico, que visava, como queria Kant, delimitar os limites do conhecimento humano. Adam Smith foi um economista e filósofo social do iluminismo escocês e é considerado o pai da economia moderna. Ele abordou questões como o crescimento econômico, ética, educação, divisão do trabalho, livre concorrência, evolução social e etc. Jacques Rousseau foi um filósofo e escritor franco-suíço, um dos maiores intelectuais do iluminismo francês, e foi considerado também um precursor do socialismo por conta de suas teses sobre a imoralidade da propriedade privada e do romantismo por defender a necessidade de uma maior conexão do ser humano com a natureza. Montesquieu, filósofo, escritor e político iluminista francês, foi um dos principais intelectuais iluministas a sustentar teoricamente a Revolução Francesa, que aconteceria em 1789, 34 anos depois da sua morte. A principal contribuição de Montesquieu para a filosofia política que fundamentou a Revolução e para toda a organização política posterior foi a ideia de tripartição dos poderes do Estado. Depois de entendermos o que foi o movimento iluminista, vamos tomar conhecimento como ele refletiu na teologia, na religião, na fé. O iluminismo era de uma nova filosofia que visava a independência do homem, do que podemos chamar de um receio teológico ou eclesiástico. Em outras palavras, filósofos que não tinham mais a Bíblia ou a tradição cristã como objetivo, análise e fundamento de suas ideias. Então, em muitos aspectos, era um movimento filosófico que não somente queria independência da teologia,
mas que em muitos casos negava sua eficácia e autenticidade como ciência legítima. Bem, pessoal, nós estudamos hoje sobre os filósofos da Grécia Antiga, especificamente a ideia de Platão, com seus ideais comunistas influenciando o movimento iluminista e o tempo presente. Nós vimos também essa desconstrução de uma crença cristalizada de que o período medieval foi só de trevas e retrocessos, e no final você pode perceber como o iluminismo afetou negativamente a fé, a religião, ao tirar Deus da história. No próximo vídeo, o quarto episódio desta série, O Cristão e as Ideologias, eu vou trazer um vídeo incrível sobre 7 vacas sagradas. É isso mesmo. 7 vacas sagradas, 7 homens que influenciaram negativamente o mundo. Tem uma frase muito interessante. Muito embora os corpos destes 7 homens estejam frios e inertes, a sepultura não mitiga a influência deles no mundo de hoje. Eles continuam a governar porque alteraram a forma de pensar do novo mundo. Você não vai perder, né? Então, no próximo vídeo, 7 homens que influenciaram negativamente o mundo. 7 homens que falam de suas sepulturas. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.